Gente, boa noite. Falando na voz, né? E é isso. Eu vou estar chamando agora. Bem-vindos, né, à última mesa, né, desse festival de Festival. Muito obrigado a todo mundo que passou por esse processo por aqui. Muito obrigado também à mesa incrível de referências da cultura ballroom. E agora eu vou chamar aqui a Pamela, que é a mãe que faz o babado dos acessos aqui pra gente, né, de acessibilidade, para estar explicando também como a gente faz a acessibilidade acontecer também nessa cultura e nesse evento todo. E é isso, né? Boa noite. Oi, gente, sou a Pamela e eu vou dar algumas instruções sobre o recurso de acessibilidade de autodescrição. Para quem já sabe, vai rever, e para quem não sabe, vai aprender agora. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de pegar o microfone, então, quando chegar a hora das perguntas para vocês vão ter o microfone na mão e vocês vão primeiro saudar as pessoas com boa noite, bom dia ou boa tarde. Mas agora, no caso, vai ser boa noite. Então, você pegou o microfone? Boa noite. Para que funciona? Para que serve isso? Para uma pessoa que tem baixa visão ou que não consegue enxergar, ela vai localizar a pessoa que está falando na sala. Tá bom? Então, a primeira coisa, boa noite. A segunda coisa, você vai falar o seu nome, os seus pronomes e a sua raça. Tá? Então, a minha autodescrição. Oi, eu sou a Pamela, meus pronomes são dela, ela, e eu sou negra. Eu sou uma mulher cis negra. E aí, depois disso, você vai começar a se autodescrever dos pés à cabeça. Então, eu tenho um cabelo curto preto, estou usando brincos laranja e amarelo, em formato de coração. Estou usando também a blusa do festival, The Face of All, laranja com uma mão preta e detalhes brancos. Minha calça é jeans, azul escuro. E eu estou usando tênis preto. Tá bom? Então, voltando de novo, a gente começa. Boa noite. Você fala o seu nome, os seus pronomes, a sua raça e começa a sua autodescrição. E aí, se o microfone voltar na sua mão de novo, a pessoa que não consegue enxergar não vai reconhecer a sua voz porque ela não te conhece. Então, o que precisa ser feito? Você vai falar o seu nome e você vai falar Pamela na voz. Você vai falar Mari na voz, Neto na voz. Você fala o seu nome e na voz, tá bom? Toda vez que você pegar o microfone pela segunda ou terceira vez. Então, eu fiz a minha autodescrição. Eu vou descrever aqui a Joyce e a Débora, que vão estar fazendo libras pra gente aqui na interpretação. Então, a Joyce, ela é uma mulher negra. Os pronomes ela, dela. Ela tem o cabelo cacheado preto amarrado, um rabo de cavalo. Ela está usando um moletom cinza com uma camisa preta por dentro, uma calça jeans azul e uma sandália com faixas brilhosas. A Débora, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente, ela é uma mulher branca, pronome é ela, dela. Ela tem o cabelo encaracolado preto na altura do ombro, está usando uma blusa preta, calça azul escuro e tênis roxo. É isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Boa noite. O Alandra na voz. E é isso, gente. Eu sou o Alandro Legendário Carol Princesa da Cena do Rio de Janeiro, né? Coordenadora do festival. Sou uma travesti retinta. Tenho cabelos lisos pretos com uma franja tipo uma índia, né? Tenho algumas pedras coladas aqui, um pouco perto do pescoço. Uma blusa de pelúcia rosa com formato de coração, piercing no umbigo. Nos meus braços eu tenho anéis de borboletas e acessórios dourados, uma tatuagem de Legendary e da minha Fire House, né, também. Do outro lado eu tenho unhas decoradas também, né, com pedrinhas. Estou usando também uma saia de pelúcia rosa e um chinelo que parece uma pantufa que eu fiz, não sei. E é isso, gente. Hoje a gente vai começar a mesa, né, falando sobre a intersexualidade e o futuro da cultura ballroom. Eu acho que eu não vou fazer nenhuma pergunta, porque todo mundo aqui leu o tema, e aí eu queria que todo mundo falasse a partir do que sentiu lendo esse tema, né, esse texto, né, essa orientação, para a gente poder começar a falar um pouco sobre como a gente se sente na comunidade, porque quando eu leio esse tema, eu
várias questões e várias pontualidades que eu poderia perguntar para vocês de como é o futuro da Balloon, ou como vocês se sentem na Balloon, ou o que vocês esperam da Balloon, ou o que vocês acham do movimento que já acontece dentro da comunidade. Então, como eu já sou uma pessoa que já acompanho tudo que está acontecendo, e vocês também, mas de certas formas com cenas diferentes, eu gostaria que fosse abertamente do fundo do coração de vocês algo que vocês quisessem trazer da cena de vocês, e não de algo específico que eu possa perguntar diretamente. Então é isso, a gente pode começar a mesa, né? E aí vocês podem começar se apresentando primeiramente, cada um nessa descrição, e aí depois a gente vai para esse bate-papo. Ok? Você quer começar ou você quer deixar a Amanda começar? Pode começar a descrição, então. Alô, boa noite. Eu me chamo Luísa Lamar, sou founder mother da House of Sagrada, de Cuiabá, Mato Grosso. Sou uma travesti negra, de pele clara, de cabelos cacheados até o ombro. Estou vestindo um vestido longo até o tornozelo, colorido, vermelho, amarelo, azul, verde, com alguns detalhes de oncinha, uma sandália branca. E, enfim, eu queria dizer que é uma honra estar aqui hoje, conhecendo vocês, conhecendo o Rio de Janeiro, a cena. Gostaria também, primeiramente, de agradecer ao convite da Princesa Malandra, porque sem ela eu não estaria aqui vivendo isso que para mim e para muitas pessoas da onde eu venho é um sonho poder estar no Rio de Janeiro, poder estar nessa cena, conhecendo essas pessoas. Então, só quero agradecer. Boa noite, meu nome é Bela, eu sou travesti, originária da cidade, eu sou germana, sou mole de mídia, sou federal. Cadê o meu média, né? Modelado, uma blusa marrom verde, um broche rosa, uma leg preta e um tênis preto. Gostaria de agradecer também a Holanda, a todos vocês que estão aqui presentes, produção. E é isso, gente, estou muito feliz de estar aqui. Boa noite. Eu sou Bruna Camille, eu sou uma travesti, preta retinta, vinda de Campinas, São Paulo. Eu estou hoje com aqui nesse tipo de cabelo de bola, com uma corrente dourada, 2 pulseiras douradas, um vestido branco, toalha com uma faixa na cintura, 2 cintinhos e uma fenda na perna esquerda e uns sapatinhos de orelha de madeira. Eu quero agradecer, sem dúvida alguma, né, a presença, enfim, conseguir trazer a minha presença para cá, para comunicar com vocês do Rio de Janeiro, que é a cena onde eu descubro a cena ballroom, né? Então tem um significado muito forte para mim hoje estar aqui numa produção que é ballroom e ao mesmo tempo com pessoas que estão adentrando a ballroom na produção, respeitando pessoas trans, entendendo como fazer uma produção ballroom que a gente se entenda e tenta se adequar ao espaço e a gente faz uma parte de uma produção ballroom, sabe? Isso é mágico de poder estar aqui. Agradeço do fundo do coração a convite. E hoje o nosso papo é sobre interseccionalidade. Você vê que todas as pessoas só se autodescreveram, então eu vou deixar o microfone rodar para a gente conseguir aprofundar um pouco mais a conversa. Boa noite. Eu sou o Fashion Bela Máfia. Sou transmasculino, retinto. Faço parte da comunidade faz mais ou menos 3 anos. Estou muito feliz também de estar aqui, né, proporcionando um pouco da minha história, mostrando um pouco também do que eu penso, do que, enfim, eu aprendo. Então, estou muito feliz com toda essa movimentação, que é única, nova. Tem um festival onde se tem várias narrativas de várias pessoas, de vários lugares. Isso é novo, isso é comunidade, é construir algo com toda a cena que a gente diz em conjunto, né? Então, isso é muito gostoso e muito único. Aproveitem. Eu me descrevi agora, eu estou com o boné
laranja, vibrante para trás, né? Não sei, tô com uma jaqueta jeans, uma blusa da TV Softball, com a mão da malandra, duas correntes, uma corrente cravejada, essa da Shopee, é isso. Tô com um crachazinho também da TV Softball, com o nome, uma calça jeans rasgada, dobrada na barra e um tênis preto. E também estou usando uma luva, que é um upcycling, que é uma leg e virou uma luva. E é isso. Vamos dar continuidade para nós aqui. Gente, então. É isso, todo mundo já se apresentou e aí eu acho que vocês querem seguir uma ordem para ir falando, como você quer começar falando sobre o tema, você que já estava com uma energia, que já estava sentindo que estava pronta para... É isso, vocês querem tirar joguem pô, cara ímpar, Em qualquer momento que vocês quiserem pegar a fala ou quiser agregar alguma fala, fique à vontade, né? Isso aqui, esse aqui. Então, eu tenho participado da comunidade Ballroom desde 2019 e, paralelamente à comunidade Ballroom, minha vida é rodeada pela comunidade da capoeira e, assim, desde criança, eu percebo que a capoeira entra na minha vida num sentido de atividade, de projeto, de quebrada, que eu acho que é assim que a dança sempre entra para todo mundo que está na comunidade Ballroom, que está numa quebrada, entra num projeto e a gente descobre a partir do movimento, a partir daquela informação. Mas antes dessa informação, eu já percebia como as sabedorias daquela comunidade já estavam presentes na minha família, por ser uma família preta, de quebrada, e sobreviver em um porto desconfortável, lidar com escassez, para não ficar chovendo no molhado, a gente já sabe que a realidade é essa. Então, eu sentia que a capoeira já era aquele movimento da minha mãe entender que não só o farmacêutico ou médico ia curar a gente e levar a gente uma pessoa que ia benzer, uma mãe de santo. Eu entendia que a proteção da casa, como a gente conduzia a comunidade no bairro, onde... Então, veio a cena de Campinas, que é uma cena construída desde 2016, né? Então, falando da cena de Campinas e ao mesmo tempo da cidade de Campinas, que nesse território, acho que no mundo é a última cidade no mundo a abolir a escravatura. Então, consequentemente, tem reflexos berrantes do racismo estrutural na cidade. Então, também tem a resistência, que é o oposto da opressão. Então, tem casas de residência que sempre estão ali. Então, esse bairro no qual eu fui criada é um bairro onde tem a presença da escola de samba, é um bairro onde tem a presença, enfim, onde vende a acarajé, no único lugar lá que vende, onde as pessoas vão fazer dança, onde, enfim, o comércio preto, a cultura preta é muito forte na rua, as pessoas estão na calçada conversando, a criança está igual um pouco aqui no Rio de Janeiro, as crianças estão até 11 horas na rua. Então eu cresci nessa realidade, que é uma realidade de mundo urbano. Eu demorei a perceber que a capoeira me apresentou que isso é possível. Então eu percebo na capoeira, na comunidade Ballroom, que na verdade são informações das quais são organizadas em rituais, para a gente conseguir assimilar que essa informação é real. Porque no final dos contos, tudo que está aqui para a gente, à nossa volta, são informações. A gente acaba assimilando as informações e dá forma, ou externamente, no nosso corpo. A capoeira, a Ballroom, dá essa possibilidade, uma vez mais, da gente se reconhecer e pensar se é assim que a gente é no gênero, então a gente é no nosso rosto, nossa roupa, e a capoeira, como a gente se coloca no mundo e quais são as estratégias que eu vou conseguir usar no meu corpo, enfim, para confeccionar também, porque não é só o corpo, tem em volta a instrumentação, tem quem fez a roupa, em volta daquela roupa tem um cheiro de fogo rolando, então tem a gema acontecendo, tem quem está cozinhando a gema, daí em volta de toda essa sabedoria tem provavelmente uma consciência religiosa. Então, tem muitas intersecções em volta dessa comunidade que, no final, eu percebo que a gente, quando cai num lugar que é mainstream, né? Num lugar que está muito próximo do esporte, muito próximo da moda, muito próximo, enfim, um dedo para a gente se perder no jogo do que é o capitalismo. Arrisca na linha tênue para continuar viva e, ao mesmo tempo, entender que a gente negocia com esse lugar. Eu acho que a interseccionalidade vai falar muito desse lugar. Então, deixei várias informações aqui na minha história para a gente conseguir
entender a base. Eu vou dar só um ponto de interseccionalidade para a gente passar a fala, que é esse ponto desse entendendo que a gente está muito perto de fazer uma merda, de dar todo o crédito ao capitalismo e ele conseguir se beneficiar disso, que é a linha tênue que a Bom também vive. Então é uma linha um pouco mais perigosa, porque a gente muda a linha tênue que já estava tênue. Né? Eu entendo, aí a perigoso é a gente dá um pouco mais de perigo. E ao mesmo tempo eu percebo que a gente pode se perguntar e dar atenção se essa intersecção que está acontecendo, essa encruzilhada, que é um ponto, e é um encontro espiritual, se esse encontro, ele de fato é um reencontro de quem chegou aqui, enfim, de quem já estava nessa terra, então de quem não chegou aqui, ou de quem já estava nessa terra, ou de quem veio forçado a essa terra. Se essa intersecção, ela bate com um encontro dessa narrativa, a gente pode talvez dar uma atenção para esse encontro, porque a Bom é essa obrigação. Ela nasce desse grito de liberdade também, assim como essas manifestações culturais que contrapõem a narrativa de quem veio de barco. Então, quem veio de barco aqui tem toda uma ideia de opressão, e a Bom é a estratégia, uma das, numa percepção, a gente fala de corpos brancos, né? A Bom. Então, a sabedoria que está por trás da Bom é a sabedoria de pessoas que estão sobrevivendo na sociedade, do sumo do que é, como veste, como anda, como faz, como se comporta na comunidade. E existem outras manifestações de pessoas que também estão passando um aperto para a estar viva, que também construíram comunidade, também construíram rituais, também têm a sua instrumentação, a sua musicalidade, forma de andar, forma de vestir e forma de contrapor a lógica do sistema, inclusive com estratégias e às vezes com presenças que não perpassam a Bauru por ser um nicho muito específico de perfil. Não é todo mundo que entra na Bauru. Tem uma política muito apurada, por mais que ainda tenha pontos de melhor, uma política muito apurada de como a gente faz as informações da comunidade saírem. Não é todo mundo que sabe o que acontece na Bauru, só quem é Bauru. E a gente tem que continuar tomando esse cuidado, porque as pessoas da comunidade já se perderam no tempo, né? Enfim, para fechar a minha fala, a intersecção, lembra? Não perco a intersecção. Quem chega de barco, quem chegou de barco, quem já estava na terra, quem foi trazido de barco. Se essa história de cultura popular ou de manifestação cultural que se dá para além do movimento, para além da dança, para além de uma música, que se dá em todas as formas de expressão, todas as formas, talvez seja essa entidade que também tenta contrapor o sobreviver, ritualizando a sua forma de existência, que é o que a Bom sempre quis dizer. Então, eu estava falando da falta da presença nitidamente de crioulos, né? A gente percebe que é uma cena de pessoas mais jovens, tem uma história muito nítida da expulsão de pessoas brancas, do afastamento de pessoas LGBTs na mesma mesa, com pessoas de idade. Então, ter essa hora que hoje sabe, é o reflexo dessa mesa que é o futuro. É isso, eu passo aqui, né? Fala. Eu acho que, acredito que a interseccionalidade é exatamente essa conexão com o passado, todos os caminhos que a gente vem passando, porque muito, acho que, sei lá, 70% do que hoje foi construído assim, a partir da obra, sabe? Eu vivi a comunidade, conheci a comunidade também na periferia, minha mãe tem outra já, a gente se conheceu, conheci a comunidade, foi conhecer a comunidade em 2018, mais ou menos. Estava passando pelo processo de transição há mais ou menos um ano, entendendo tudo isso, e um ano depois que eu transicionei, eu entendi o meu processo de transformação, porque foi um processo também muito legal, assim, foi muito difícil, porque é muito difícil retornar. As pessoas não têm noção dos relacionamentos que pessoas aliadas, né, pessoas indígenas só. Mas a gente também, que vem da cidade, passa por um longo processo, porque muitas vezes as pessoas não se reconhecem nesse lugar, não respeitam a nossa identidade, não respeitam a nossa etnia, e é um processo muito complexo, porque às vezes também chegam para os povos originários de uma outra forma, e eu entendo completamente. Mas a Bauru, dentro dessa interseccionalidade, me proporcionou, por exemplo, ver coisas incríveis, trocando com os parentes. Por exemplo, eu vivi a primeira indígena, né? Que foi assim, incrível, foi lindo, tinha
muitas pessoas originárias estavam, tipo assim, lotado. Foi uma das mãos mais bonitas que eu já assisti. Tava convidado, foi, tipo assim, um momento muito marcante, gente, de verdade. E aí eu acredito que isso acontece não só com os povos originários, né, como uma pontuou, enfim, acho que isso perpassa todos os nossos corpos e cada vez mais, acho que o futuro é exatamente que a gente consiga interseccionalizar cada vez mais os povos, né, as pessoas que estão jogadas à margem, nesse mesmo movimento, nesse mesmo lugar que a gente vai chegando e vai entrando, vai crescendo com algum, vai construindo, porque a construção também, né, parte da nossa perspectiva, da nossa vivência. Bom, mas é isso. Acho que a interseccionalidade também passa pelo lugar de mercado de trabalho, né, que foi uma roda que teve anteriormente aqui. E toda essa construção permite a possibilidade de nossos corpos de existir, de trabalhar, de ocupar, sabe, de resistir mesmo, de estar presente. As nossas histórias estão sendo contadas e pessoas vêm nas mãos para ver a gente contando essas histórias. Então, acho que o futuro do Borrão é lindo e a interseccionalidade é a gente construir também, aproximar, trazer essas pessoas, sabe? Tem uma amiga travesti, vamos conhecer a cena. Acho que esses convites também aproximam as pessoas, fazem elas entender também, né, o que é a cena e como construir a partir disso, sabe? Acho que é isso. Boa noite. Boa noite. Melhor, mais. A gente falou aqui muito sobre passado, né? Pensar em futuro, a gente precisa pelo passado, reconhecer os que vieram antes, entender, aprender. Eu acho que toda cultura ela passa por isso, né? Tipo, a gente olhar para o passado, a gente olhar para o que veio antes, para a gente entender tudo que foi construído até aqui, entender quais foram as questões para aquilo acontecer e vamos pensar a partir daquele ponto o que a gente pode construir para frente. Eu acredito que o próximo ano a gente possa falar mais sobre o futuro, né? Pensando em intersecção, o meu corpo ele é feito de todas essas intersecções, né? Porque antes de conhecer a Bauru, eu vivia dentro de uma realidade totalmente distante assim, do que eu vivo hoje. Eu vivia dentro de uma favela cercada de pessoas cis, sem nenhuma referência de transmasculinidade, sem uma possibilidade de uma masculinidade diferente daquela que eu via dentro da minha família, que eu via dentro da comunidade. Enfim, todas essas questões passavam pelo meu corpo, mesmo sendo um corpo trans, eu não acessava várias coisas que a transgeneridade passa, né? E dentro da Bauru eu pude perceber várias dessas coisas e me aproximar muito mais do que de fato o meu corpo queria viver, de fato o que o meu corpo queria falar, de fato era uma construção do que é eu hoje, sabe? Então, a Bauru, ela para mim, ela é feita sobre intersecção de violências, porque a gente aqui tem várias pessoas que passam pela mesma realidade, uma mais pesada que a outra, e mesmo dentro dessas intersecções serem muito parecidas, a gente está ali, a gente está construindo, a gente se fortalece enquanto família, a gente se fortalece enquanto suporte, enfim. Então eu acho que a intersecção é um ponto fundamental para o crescimento da comunidade em si, né? Porque a gente se reconhece entre as nossas diferenças e semelhanças e estamos aí nessa construção, né? Então eu acho que a gente precisa cada vez mais entender esses lugares, tentar olhar para o nosso lado e ver se, por exemplo, quantas transmasculinidades estão aqui presentes, quantas pessoas PCDs estão aqui presentes, quantas pessoas originárias estão aqui presentes. Será que essa intersecção está acontecendo de fato? A gente precisa olhar e tentar aproximar essas pessoas para dentro da comunidade, fazer com que as nossas realidades elas sejam mais diversificadas mesmo, sabe? Que nossas realidades sejam acessadas, que nossas realidades, enfim, aconteçam e possam existir de fato, né? Pensando em intersecção também, eu vivo muito isso no lugar de que dentro da Bauru eu pude me construir esteticamente e entender a minha profissão, sabe? Vou falar um pouco da minha história. Eu tenho uma formação, sou professor de educação infantil e por 3 anos eu lecionei dentro de uma escola, dentro de uma periferia, numa creche no Caramujo, em São Gonçalo.
e eu vivi uma realidade totalmente diferente, sabe? Quando eu percebo o meu corpo, enquanto um corpo balão, enquanto um corpo que poderia, sim, explorar várias áreas, explorar o meu eu, sabe? Viver coisas que eu nunca pensei em fazer, coisas que eu nunca pensei em fazer, eu me encontro dentro de uma estética e consigo olhar para um passado meu, assim, porque eu sempre curti muito moda, sempre curti muito as coisas que eu via nos clipes, assim, e me visualizava utilizando, eu não sabia como fazer aquilo. E aí dentro da Balloon eu vivo uma realidade onde tudo é possível, né? É um multiverso do seu universo que está dentro do universo do outro, sabe? Então, tipo, são várias maneiras de existir e várias maneiras de você fazer acontecer a sua própria realidade. E quando eu percebo isso e adentro isso, eu descubro meu lugar na moda, assim, então eu consigo entender uma nova profissão para o meu corpo, uma profissão em que, de fato, eu seria o que eu queria ser, o que eu imaginei ser, mas achava que não era possível por estar cercado dentro de uma realidade em que o máximo que a gente consegue ser é o que os nossos pais foram, o que os nossos avós foram, e você não conseguiria voar mais, né? Então, a interseção para mim ela também parte muito desse lugar, né? Do mercado de trabalho, assim, que a gente chega num corpo dentro da Balloon e a gente consegue se perceber fazendo várias outras coisas, virar aderecista, virar costureiro, virar dançarino, sabe? Virar, tipo, eu vejo pessoas fazendo várias coisas que chegam com o corpo, realizando uma função e conseguem se modificar, sabe? Se adaptar, porque no meio desse percurso dentro da Balloon algumas transições acontecem. E para além de gênero, sabe? Uma transição mesmo, real, de vida, de que você às vezes vai chegar em uma bola e tipo, tua mente vai sair transformada mesmo, porque você se deparou com uma vivência que, mano, mudou a tua vida real, assim, tipo, real mesmo. Aquela vida mudou a sua e você teve uma outra percepção do que tu quer fazer, mano, tipo. Então, a percepção acontece muito nesse lugar mesmo, de, tipo, possibilidades, né, de multiplicar, de se reinventar, de se redescobrir, e de você estar aberto para qualquer coisa. Eu sinto isso, assim. A intersecção ela me leva para esse lugar de estar aberto a qualquer coisa, aprender qualquer coisa e me reinventar a partir de qualquer coisa também, sabe? Um dia eu posso estar de uma forma, eu posso pensar de uma forma e me deparar com uma gata que, tipo assim, trocando uma ideia, ela me levou para um outro lugar, sabe? Me deparar com uma realidade, perceber que, mano, eu tô achando que eu tô ferrado, mas, tipo assim, tem gente que tá muito mais ferrado do que eu, sabe? Achar que eu sei demais de uma coisa e quando me deparar, mano, não sei nada, sabe? Você é uma tábua que está em construção para virar uma parede, sabe? Uma parede não tão grande. Um muro, quem sabe? Então, tipo, a interseção ela é o elemento fundamental, assim, para uma comunidade existir. Se a gente quer de fato viver em comunidade, se a gente quer de fato viver em sociedade, a gente precisa entender a interseção, sabe? Que a sua realidade é diferente do outro e que você também vai poder identificar naquela vida, você vai poder agregar naquela vida e também vão agregar na sua, né? Então, eu acho que para a gente pensar nesse futuro dentro da Balloon, a gente precisa passar por esse lugar de reconhecer e entender outras vivências, né? Estar aberto a aprender a historicidade do que a gente está pisando, porque eu venho de religião afro-brasileira e a gente aprende muito isso, né? Do bater a cabeça, do respeitar os mais velhos, de entender para que a gente possa pisar e entender, ok, eu gostei de nada do que eu aprendi, do que foi atrás, mas teve uma história ali, sabe? Teve um babado para acontecer e eu estar aqui hoje. Então, assim, o futuro ele vai se construir a partir disso mesmo, das trocas que a gente está tendo aqui, sabe? De, por exemplo, ter ontem, né, uma mesa com 5 pioneiros, assim, tipo, quando que você vai ter essa troca, sabe? De estar ali vivo na tua frente, de, tipo, mano, a história na tua frente, sabe? E você poder entender e se aprofundar, sabe? Então, eu acho que para a gente construir esse futuro, a gente precisa passar por todas essas texturas, todas essas camadas que são difíceis, são às vezes assustadoras mesmo, são às vezes assim, que enchem a gente de raiva,
também, porque é isso, o passado às vezes ele precisa também entender que o futuro está querendo vir e o futuro está acontecendo e também as coisas elas vão mudando também. Não é também destruir tudo aquilo, né? É entender novas construções de fato. Então, o que eu tenho para contribuir um pouco sobre esse primeiro bloco é um pouquinho disso. Luísa na voz. Eu gostaria de falar, assim como os demais colegas, um pouquinho sobre a minha história, antes de falar sobre interseccionalidade. Eu acho que tudo se mistura no fim das contas, mas quando se trata dos temas, da interseccionalidade, da cultura da Balbum, eu tenho muito mais perguntas para fazer para a gente debater, do que respostas ou constatações, assim. Eu venho de uma família interracial, né? De um pai branco, completamente assim, que fica vermelho, escrito no asfalto, uma mãe negra, e de uma história que já começa assim, desde pequena, com eu ouvindo sobre o quanto a minha avó, retinta, de Minas Gerais, da região do Vale do Jequitinhonha, lutou para que as filhas dela conseguissem maridos brancos, para que a família embranquecesse. E isso é o que a gente lê na Bíblia, né? Inclusive, né? Buscar o embranquecimento da família. E a gente sabe por quê, né? Porque ela não queria que, enfim, os seus descendentes sofressem o racismo que ela sofreu a vida toda, ainda mais sendo uma pessoa da zona rural e tudo mais. Pulando assim para um pouco mais recente, eu estava até conversando com a Akira e o Félix no hotel, e eu fiz uma piada de que eu sou ex-passável. Para quem é trans conhece o termo passável, passabilidade, né? Tem mais familiaridade. Mas é quando uma pessoa trans não é lida como trans nos lugares onde ela vai, né? Então, quando eu era mais novinha, acredito que também, com essa coisa da minha avó na cabeça e todas as... Novamente, eu não me lembro se eu disse, mas eu venho de Cuiabá, Mato Grosso, é um lugar extremamente conservador e que esse tempo todo vivendo lá eu sempre disse e digo até hoje que é uma realidade paralela que a gente vive às vezes há 50 anos atrás em relação a discussões de gênero, de raça, de tudo aqui em relação ao resto do mundo, ao Sudeste, à gringa. Então, ali pequena, às vezes eu preciso dizer que eu sou neurodivergente, vivo com transtorno de ansiedade generalizada e TDAH, então às vezes eu posso me perder assim, na minha própria fala. Quando misturar tudo. Então, eu já tentei me matar mais de 20 vezes ao longo da minha vida. Minha primeira tentativa de suicídio veio com uns 8 anos, aproximadamente, onde ali no Mato Grosso eu já entendi que eu não poderia ser uma travesti. Eu nem sabia o que era ser uma travesti, né? Mas que eu não podia ser feminina, que eu não podia usar a roupa da minha mãe, que eu não podia tudo. Então, a partir dali, poucos anos depois, com 10, minha mãe falece. E eu me isolo socialmente. Eu passei mais de 10 anos isolado socialmente e tive o grande privilégio de ter acesso ao computador, onde através do computador eu tive acesso ao Rio de Janeiro, a São Paulo, a gringa, aprendi inglês sozinha, falo fluentemente hoje, tecnologia travestis, né? É babado. Mas tudo isso sempre veio ao custo da minha própria autoestima, assim. E até hoje ainda é um trabalho muito grande estar aqui com vocês, perder essa vergonha, apesar de eu ser um artista de palco, de cantar, eu sempre sinto quando eu estou falando em público, eu vejo que vou entrar numa loucura, assim, esqueço que eu tenho fobia social. É bem isso. E aí, com esse tempo, isolada, mas me relacionando com umas pessoas aqui e ali pela internet, eu descobri a Balbum com programas de TV como Legendary, Pose. Teve uma outra competição antes de Legendary também, nessa pegada, que a Leiomi participou. Leiomi foi a apresentadora do Legendary também, né, uma das juradas. E com isso, eu comecei
a poder enxergar em mim o que aquelas pessoas enxergavam nelas mesmas e relatavam, assim, dentro dessa cultura, que para mim era completamente nova e que para mim também se assemelha ao hip hop, né, que é algo que eu sempre amei. Sou rapper também, sou musicista desde muito pequena, então acho que já aí já entra uma interseccionalidade, né, porque eu via na Balloon também uma possibilidade de explorar a voz, que é algo que eu gosto, explorar a moda, né, no visual, o meu corpo gordo, amar ele também, que é outra coisa que nesse tempo todo da minha infância até hoje foi algo que eu me autoflagelei por muito tempo e acredito que muitas pessoas façam isso, né? Vivi em efeito sanfona a minha vida toda por não comer ou comer demais, enfim. E aí foi a partir de conhecer a Balloon e de ir conversando com outras pessoas ali no estado, que não tinha cena Balloon, a nossa cena Balloon está fazendo 2 anos ainda, muito nova, muito bebê, somos todos bebês ali, até os pais e mães, enfim. Foi que eu pude ir apresentando para as outras amigas, conversando com quem já vinha e inventando isso. Tanto que a nossa primeira house fundada em Mato Grosso, a House of Brown, que eu também sou fundadora, a House of Brown, Casa Marrom, majoritariamente pessoas negras. Surgiu uma brincadeira entre eu e um amigo meu, a minha mãe drag, que a gente estava em casa, assistimos Legendary. E aí brincamos, vamos ser a House of Brown agora, a gente está aqui em Mato Grosso, não existe cinema bom, então a gente é a House of Brown em duas. E surgiu assim, mas com o tempo foram rolando outras pessoas que foram se interessando, e essa house foi realmente se tornando uma house, assim, a gente foi criando um senso de família, se aproximando de outras pessoas que foram se juntando ali também. E como se trata de Mato Grosso, se trata de um lugar onde o senso comum das pessoas, mesmo de todo mundo, é um senso comum muito retrógrado, a gente tem e teve muitos problemas em relação, por exemplo, eu lembro de uma citação que a RuPaul Charles, o pessoal da conhecer, né, dizia bastante que ele sofria racismo dos LGBTs e LGBTfobia dos negros, né? Então, na nossa cena, a gente ainda tem casos de LGBTfobia, de racismo, de tudo dentro da cena Balloon também. Então, ver essas cenas Balloon em outros lugares que estão trabalhando já há muito tempo essa inclusão, e não só a inclusão, superar a inclusão e ir para outros lugares de realmente celebração dessas corpas, me faz querer perguntar e saber como fazer, né, para que a gente possa trazer isso para o Mato Grosso como lugar de agro, que é muito difícil a gente sequer conseguir dialogar sobre qualquer coisa. Quando a gente pensa, quando os gringos pensam na gente, né, ou quando a gente faz algum estudo em relação à natureza, ao meio ambiente, como o mundo está acabando aos poucos, né, no fim das contas a gente tem que viajar lá para o Mato Grosso, lá para a Amazônia, que é, infelizmente, esse lugar onde a nossa representação política tem só realmente vendido o nosso bem natural, nosso meio ambiente, por dólares, e o mundo está acabando, assim, é real, né, e sobre interseccionalidade um pouco do futuro, enquanto produtora cultural formada na área, e eu já vi também outros artistas falando nisso, e é algo que eu penso muito em relação ao momento do mercado, né? Eu acho que é importante que a gente não seja inocente em relação ao que o mercado quer, o que o mainstream quer, o que a TV quer, né? Por que eu estou falando isso? Eu acredito que seja um momento em que a Globo se interessa por pessoas trans, pessoas negras, por pessoas em copas Balloon, sabe? Para dar uma quebra, para fazer uma propaganda. E aí, assim, eles vão buscar a pessoa para fazer propaganda de cabelo, de pote de cabelo, vão buscar, no fim das contas, a pessoa mais clara, com o cabelo, com o cacho mais perfeito, ou a trans mais passável e tudo mais, né? Então, acho que é importante a gente
não ser inocente em relação ao mercado e saber o que a gente também quer pegar deles, para também se preparar para o que vai vir para o futuro, para a gente conseguir se estabelecer, né? Assim como outras culturas também foram rodadas da gente, né? O jazz, o rock, tudo, o samba, tudo preto, mas foi gentrificado, né? Que é esse processo de tirar da gente. Eu acho que é isso. Gente, boa noite. Levantem a mão se vocês querem fazer perguntas para a gente já poder fazer a fila. 1, 2, mais alguém? 3, mais alguém? Vai puxar a categoria. 5, 4 pessoas. 3, 5 pessoas, 2, 1. Fechou, só 5 pessoas que a gente não tem para entregar o babado. E é isso. Antes de... eu acho que é isso. Vou deixar vocês perguntarem primeiro e depois eu falo as minhas considerações e o que eu acho de tudo isso, né? E aí, mais uma vez, falando que tudo que eu vou falar vai ser também vindo com questões também, aproveitando que os pioneiros estão aí, para uma discussão que a gente precisa ter na comunidade depois, todo mundo junto, de como resolver várias demandas também que eu tenho de pontos para trazer referente a esse tema para a comunidade do Brasil, né? É isso. Quem quer ser a primeira? Boa noite, gente. Meu nome é Gabriela Castanha, sou vereadora da Máfia. Tenho 19 anos, sou uma travesti preta retinta. Pronome ela dela. Autodescrição, estou com o cabelo hoje castanho claro. Estou com um vestido preto, um casaco preto, um tênis preto. E, enfim. Quando a gente fala de interseccionalidade e futuro da Baú, eu acho que eu sempre me vem à cabeça do ponto de recortes que eu tenho e do como isso intersecciona, né? E como eu sou uma travesti, preta, vida de Magé, independente, e a gente pensando no futuro da Baú, eu acho que quando a gente pensa em Baú, a gente está sempre pensando em outfit, a gente está sempre pensando em bola, a gente está sempre pensando em meu prime, a gente está sempre pensando nas categorias. E às vezes eu sinto falta de entender como é que a gente faz para humanizar esse corpo, falar sobre esse corpo, falar sobre o futuro desse corpo, falar sobre a quantidade de recortes que esse corpo tem, sabe? Então, tipo, eu fico tentando entender, tentando saber como vai chegar, né? Tipo, como é que isso vai chegar para as pessoas. Porque eu sinto que o futuro da Baú é exatamente esse. Nós somos o futuro e eu também sinto que para as pessoas chegarem a gente é muito difícil, precisa morrer. Porque eu sinto que a nossa didática é realmente muito forte, sabe? Eu conheço a Sra. Vitória, mas quem está do lado de fora não conhece o corpo dela como eu. E aí eu fico pensando como é que chega até lá, sabe? Qual é a didática que vai usar, sabe? Porque eu sinto que a gente é o futuro, mas como é que esse futuro chega até a gente, sabe? E como é que a gente vai mostrar essa interseção? Tipo, o ponto de recorte a Vitória tem, o ponto de recorte eu tenho, o ponto de recorte a minha irmã tem, quando vai travesti preta, retida, filmando na Zona Oeste, sabe? Precisa se deslocar toda semana para poder caminhar e para poder estar com a comunidade. Como é que a gente chega, sabe? Então eu fico pensando na didática, tipo, para humanizar todos os corpos, sabe? Corpos que também deficientes, enfim, auditivos, PCDs, sabe? Que também precisam chegar. Então como é que faz para ser didática para todo mundo? Como é que a gente faz para melhorar o resultado? Fico pensando nisso, tipo, eu acho que os presentes podem ajudar a gente, que vocês estão na mesa podem ajudar a gente, de pensar qual é a melhor forma, sabe? É isso que eu queria, essa pergunta. Boa noite, meu nome é Vini, eu também sou uma travesti, lógico. Period, Fat Queen. Estou vestida com um biquíni do Brasil, sou loira, tenho uma pedrinha colada no meio da minha testa, terceiro olho, né, visão, algo que nos é negado também socialmente. Estou com um shortinho escrito Brasil, feito pela Pina, que é uma style da favela do alemão, um salto de runway, muito velho, muito arcaico, histórico, que eu pintei ontem e acrescentei glitter dourado.
Acho que intersecção na minha vida, tipo, acho que travesti é uma fábrica de sonhos. A gente costuma falar que travesti é uma fábrica de sonhos. Então acho que intersecção na minha vida começa muito cedo. Porque eu venho de uma família de machos, então eu já não me reconheço ali dentro. Colocado como uma criança viada, sendo uma criança trans, sem saber que sou trans, sem ter esse percebimento, porque o território onde eu nasci não me possibilitava ter outras referências, essa interseccionalidade, de ter uma referência, nem isso eu tinha. E aí, enfim, cresci numa família de machos, onde esses machos faziam palhaçaria e se chamavam Irmãos Brasil, uma trupe de palhaços de rodeio, meu pai com os meus tios. Então, até para sonhar sair da minha cidade, era um trabalho assim enorme. E aí, minha primeira intersecção assim, mais ousada foi o meu plano de fuga, que eu falei, não, preciso fugir, eu não vou conseguir ser a minha potência máxima aqui no interior, no gado, no agro, eu preciso rolar uma interseccionalidade que é um plano de fuga. E aí me desloco para a capital. E aí, quando eu chego aqui, eu adentro a cultura ballroom. E quando eu adentro a cultura ballroom, acontece a maior interseccionalidade da minha vida, que é meu percebimento travesti. E aí, com o meu percebimento travesti, vem a minha transição dentro dessa categoria que eu caminho, que é o runway. Então, eu começo a transicionar ball, tema, e adentrar a comunidade do ballroom e começar a acessar uma tecnologia travesti preta, né? E aí, dentro da ballroom, começa esse meu processo de letramento racial, começa esse meu processo de aprendizado político, começa esse meu processo de, até mesmo a realidade do interior com a realidade de uma capital, é totalmente diferente. Então, começa a acontecer muitas intersecções, até mesmo entre a gente, enquanto duas crianças que vieram do interior, e aí começam a me reconhecer artista visual também. E aí, a minha pergunta é como a gente pode cada vez mais tornar essa intersecção uma ponte entre cenas, né? Entre cenas mesmo. Como a gente pensa que a cena de Brasília pode fortalecer a cena do Rio e como a gente pensa que essas pontes já estão acontecendo, né? Já tem pessoas chegando no Chile, já tem pessoas chegando na cena da Suíça, já tem pessoas chegando na cena de Portugal. Então, como a gente fortalece ainda mais essas pontes para que a gente consiga, de fato, com que isso seja real, de fato, com que o corpo da Bum acesse um circuito europeu, com que o corpo da Bum acesse um circuito do Nordeste, de fato, assim, como a gente pode, entre cenas, afinar essa comunicação para que essa ponte seja real. A gente acaba sendo muitas vezes uma coisa em cada lugar, tipo, Rio de Janeiro responde pelo Rio de Janeiro, não responde por São Paulo responde por São Paulo, não responde pelo Rio de Janeiro. A gente já faz esse movimento de interseccionalidade, mas eu sinto que a gente faz esse movimento ao mesmo tempo se separando. Aqui é Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará é Ceará, Paris é Paris, Nova York é Nova York, mas como a gente pode aprofundar mais isso, sabe? De uma maneira mais profunda mesmo, menos, não sei, eu acho fútil essa nossa interseccionalidade entre cena, às vezes, entre estados, entre países, eu acho que ainda não tem uma profundidade, não sei, acho que você que viaja o mundo todo pode falar mais sobre isso do que eu, que já esteve em vários lugares, onde a gente encontrou algum em vários lugares, você pode falar mais sobre essa fragilidade do que eu, sabe? Não sei. Próximo. Quem é o próximo? Clemente. Eu acho que vai ser só isso. Boa tarde. Sou Andrómeda, na voz. Sou uma travesti branca também, cabelo loiro, um vestido holográfico, um saltozinho de prata. E é isso. A minha pergunta vai para o King, que eu olho para a mesa, eu vejo identidades femininas e ele. E eu pergunto qual é o futuro da transmasculinidade na nossa cena Rio de Janeiro, em específico. Você, enquanto liderança sentado, eu queria saber o que você tem para dizer para a gente enquanto possibilidade de futuro, porque eu vejo que há uns 2 anos, 3 anos atrás, os transmasculinos estavam sendo contabilizados na cena. Temos 10, temos 15, temos 20, precisamos trazer. Hoje a gente tem incontáveis. Qual é o futuro? O Alondra na voz. Antes de abrir, gente, pra também a gente não ficar estudando, nem todo mundo precisa falar não, tá? Quem quiser falar mesmo, pega, porque é um tema todo mundo salvou. Então, eu acho que eu vou pontuar muitas das minhas perguntas vai de acordo com questões da cena mesmo, que eu acho que a gente precisa resolver, então, mais
que a gente vem dessa emergência social, né? E aí, quando a gente fala da emergência social, é abertamente na sociedade, nas redes, nas emissoras e tudo mais, que a emergência social é o corpo trans e o corpo preto, né? Então essa já é a base da nossa emergência geral social. E aí a Ballroom, ela nasce através da resistência desse corpo, né? Se tornar referência e continuar se mantendo em vida a partir disso daí, ponto. Então eu acho que a Ballroom, ela já tem que começar para essa intencionalização, já estou falando diretamente de soluções para o futuro, para o nosso futuro. Então eu acho que a sociedade, e principalmente a Ballroom, ela já precisa entender que esse é o principal cuidado que a gente tem que entender enquanto cultura. Então todas as pessoas brancas, mas que sejam trans também, também tem que ter esse entendimento também da emergência do corpo preto e da preferência de como tem que ser visto isso. E aí, entre essas questões de gênero e raça, também tem a questão também que pontua-se da neurodivergência e das saúdes mentais e tudo mais. Sendo que como as pessoas podem pontuar isso, sendo que só por a gente ser travesti, só por a gente ser também o corpo preto, a gente já é visto nesse lugar também de um neurônio meio fora do normal, né? Sendo que uma pessoa cis, ela se bota nesse lugar dessa vulnerabilidade, sendo que a gente já não ocupa espaço, se a gente já tiver isso também nem é visto para nos excluir. A gente já é excluída antes de a gente ser detectada que temos neurodivergência e outras coisas mentais, neurais, etc. O nosso corpo ele já é excluído da sociedade, já é excluído dos babados, exatamente pelo gênero e pela raça. Então, como que a gente vai ficar pontuando o cuidado com o neurodivergismo, o cuidado com essas coisas neurais dentro da comunidade, sendo que nem da origem da emergência social a Ballroom ainda está tendo cuidado e dando prioridade a resolver primeiramente esses casos. Então eu acho que é assim, eu acho que é ficar pontuando isso mesmo dentro da nossa comunidade, ficar lembrando isso todos os dias, né? Dessa forma, porque eu acho que isso acaba gerando uma briga e uma competição de pessoas que ficam falando que não tem menos importância, porque ficam parecendo que quando a gente fala que a gente é travesti, que a gente fala que a gente é preta, que a gente é tudo mais, as pessoas estão usando termos de que a gente está diminuindo outras dores. E quando na verdade não é isso, é apenas uma realidade, a nossa realidade existe, ela está sendo pontuada e ela está sendo falada, mostrada e vista. Né? A gente não está aqui se lamentando quando a gente fala das nossas vidas árvores travestis, das nossas vidas árvores de ser um corpo preto, não é uma lamentação, é uma realidade, é algo que externa-se. Então a gente não está diminuindo dores de outras pessoas, referente a doenças ou faltas de acesso ou coisas neurais também, né? E eu acho que isso precisa ser pontuado na Ballroom para a gente poder parar de ficar tendo essas faíscas dentro da nossa comunidade, porque acaba que a gente acaba reprimindo dentro da nossa comunidade uma resistência que a gente está tentando ter lá fora, né? Porque a gente é uma comunidade que a gente se cria para que todo mundo possa resistir, todo mundo junto, sendo que dentro da nossa própria comunidade a gente ainda tem que lutar para se resistir enquanto esses pontos, esses micropontos que a gente está sobrevivendo de lá de fora para dentro, né? Então eu acho que quando isso fala sobre a Ballroom, é sobre todas as lideranças, é sobre todas as pessoas entenderem e trazerem, pontuar essa história e firmar essa história da emergência social, desse cuidado da nossa real história, da nossa real origem, da nossa real luta primeiro, para depois a gente começar a querer melhorar as coisas, porque é isso, eu vejo que a Ballroom ela pode ter vários lugares, né? É o meu maior sonho assim, de melhorar essa intersecção da Ballroom. Primeiramente é que a gente não esteja se interseccionalizando aqui enquanto lideranças e pessoas para poder se unir só em oportunidades dessas grandes de convívio e tudo mais. Que a gente possa fazer isso de coração e de comunidade, se doando nossa presença, doando nossa potência e falar, eu estou aqui para representar isso, estou indo ou não. Então assim, eu acho que a Ballroom ela já tem que começar a pensar dessa forma.
E as pessoas se posicionarem e se estarem dispostas a se unirem para fazer isso, não ter um propósito para isso, sabe? Tipo assim, um ganho, um recurso, sabe? Uma remuneração para estar ali se unindo para fazer aquilo acontecer, para a gente poder discutir isso. Isso é o primeiro ponto. E aí eu acho que resolvendo tudo isso, o meu maior sonho é que a Baú tenha coisas específicas para a nossa comunidade, né? Que a gente tenha uma coisa de organização que venha primeiramente para a Baú e a gente consiga distribuir isso enquanto outros núcleos de gênero e raça, a saúde também. Então eu acho que o meu maior sonho assim, de melhorar tudo isso da nossa comunidade é a gente chegar nesse lugar e eu entendi que a gente não vai chegar nesse lugar na política ou nos lugares públicos enquanto eles perceberem que dentro da nossa comunidade essa intersexualidade que acontece ainda tem respingos, ainda tem faíscas, né? Então eu acho que a gente primeiramente precisa se entender enquanto comunidade com isso para a gente poder alcançar esses objetivos que é o meu sonho, a gente ter uma prioridade na saúde, sabe? Baú, sabe? Tipo, a gente ter prioridades em outras demandas sociais, sabe? Como comida, como, enfim, várias outras coisas diretamente para Baú, primeiramente. E aí, a partir disso, a gente conseguir incluir isso para outros meios sociais emergentes, né? Que a gente acaba se conectando quando a gente dá Baú. Todo mundo aqui faz parte da Baú e também, com certeza, conhece algum outro meio, algum outro núcleo de emergência, seja na vida travesti, seja na vida das pessoas pretas, seja na vida das mulheres, seja na vida das cisgêneras raras, enfim. E aí eu acho que é isso, a minha visão, assim, geralzão, né? Não vou falar de novo para a gente poder dar tempo. E aí eu vou passar a voz já deixando tudo isso, né, em aberto para a comunidade poder repensar. Eu acredito que isso não é um evento à toa. Eu espero que daqui a gente saia muitas respostas e muitas soluções, né? Saia alguma coisa de proveito para todo mundo, sabe? E é isso, se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. Se não acontecer também, eu vou continuar aí lutando, porque é isso, não sei. As perguntas foram muito boas, gente. Tipo assim, várias reflexões passaram na minha cabeça enquanto vocês estavam falando. Queria tocar um pouco sobre o que a Gabi trouxe, né? Sobre esse lugar, a gente pensar no futuro nesse corpo trans, nesse corpo periférico, nesse corpo preto, nesse corpo originário, das demandas desse corpo, né? Para além dos momentos que a gente se reúne na mão, dos momentos que a gente pensa em caminhada, em categoria. Afinal de contas, Baú não é isso, né, gente? Baú é sobre sobrevivência, é sobre a gente pensar em formas de combater, de prevenir, de sobreviver. Eu acho que foi perdido durante um tempo esse propósito, né? O shade ele acabou tomando muito mais conta, o ego ele acabou tomando muito mais conta do que o real propósito Baú. Perpassa por esses lugares, mas o real, que é a gente viver e existir dentro de uma sociedade cisgênera, de branquitude, que é que a gente morra mesmo, sabe? Então, acho que uma visão de futuro para todas essas demandas que você trouxe para a gente refletir é sobre nós mesmos, enquanto comunidade, o que a gente está fazendo para poder olhar para esses corpos, sabe? E não é muito difícil, por exemplo, falando sobre a nossa cena Rio de Janeiro, a gente percebeu que tinha uma demanda de pessoas que estavam precisando de alimento. Então, a partir de treinos, às quartas-feiras, ouvia a cesta básica, sabe? Tipo, a gente tem na mão as coisas que a gente pode resolver, a gente não precisa esperar que lideranças maiores façam isso pela gente, sabe? A gente pode mover enquanto pessoas que se conhecem, enquanto houses, enquanto lideranças, enquanto pessoas que têm um mínimo de empatia e reconheçam o que a outra realidade precisa para aquele momento, sabe? Para além do que a gente esperar algo de cima. A gente precisa prover isso entre a gente mesmo, sabe? E passando um pouco sobre o que você disse dessa intersecção, né, dos lugares, que eu sinto também que as cenas elas acabam vivendo algo isoladamente pelas suas demandas, enfim. Eu acho que a gente tem um lugar que tem como realizar essa mudança, que são as houses, né? A gente tem houses com capítulos em
vários lugares do Brasil, e essas pessoas desses capítulos elas acabam fazendo com que essa globalização do Ballroom aconteça, né, para que essas dinâmicas dentro da Ballroom aconteçam. A gente tem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, pessoas de São Paulo, juntamente com a Laura, juntamente com pessoas da Nígia, aqui no Rio de Janeiro, promoveu diversas oficinas que gerou trabalho para várias pessoas dentro da Ballroom, sabe? Esse próprio festival que está acontecendo aqui, a gente tem uma junção, um festival, Mona. O festival, tipo, Ballroom, que tem pessoas de vários lugares. Eu nunca conseguiria chegar em Cuiabá, sabe? Tipo, eu estou aqui com uma pessoa de Cuiabá, estou com uma pessoa que viaja o mundo, estou com uma pessoa, tipo, de todos os lugares, sabe? Que tem várias realidades diferentes. Então, tipo, a intersecção e esse lugar de que a gente vive uma comunidade de fato, né? Uma comunidade que tem suas particularidades, que vive cada região, que vive cada localidade, mas as coisas se interseccionam. Tipo, eu sou trans masculino preto, ela é uma trava preta, a gente se intersecciona, sabe? As nossas vivências batem em algum lugar e vai bater com ela. Nós somos corpos grandes, ela travesti, e tem peitos, outros masculinos e tem um peito, sabe? Tipo, mano, somos corpos distintos, mas que estão interligados, sabe? De alguma forma. Então, acho que tudo semeia, tudo cai, esses lugares, essas questões, tudo cai na gente, sabe? De se olhar para sua house, olhar para as pessoas que você constrói enquanto house, que você são 007, as pessoas que você tem enquanto rede, e pensar junto, sabe? Tu sabe escrever bem, eu fiquei de olho no site, vamos fazer um projeto, vamos escrever um babado, sabe? Me cansei de ficar penando e fazendo bola independente. Vamos sentar, vamos perguntar, vamos fazer acontecer, sabe? Tem várias pessoas com diversas, a gente tem médico, a gente tem biólogo, a gente tem moda, a gente tem manicure, a gente tem modelo, a gente tem estilista. A gente tem de tudo para suprir dentro da nossa própria comunidade e a gente não consegue se organizar, olhar para o outro e falar, mano, vamos reagir, sabe? Tipo, eu gosto de você, a gente vai estar lá na pista mesmo, vai ser do caralho, a gente vai se engolir. Mas, porra, tem várias da gente morrendo, tá ligado? Tipo, várias pessoas com a mesma ideia, a gente tem uma mesma vivência e a gente está se odiando na pista e fora da pista. Tipo, não é esse lugar, sabe? Em algum momento a gente vai poder e vamos ter que se reunir enquanto comunidade para sanar as nossas próprias dificuldades. Eu acho que tudo acaba nesse lugar de construção aqui, de sentar, trocar, olhar e falar aí, vamos reagir para além de somente falar, sabe? Vamos sair com proposta, vamos fazer acontecer, sabe? E passando um pouco sobre o que você direcionou para mim, eu vou falar um pouco da minha história também, porque eu cheguei há 3 anos atrás aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, eu conheci a Ballroom em 2016, pela Rotier, porque, enfim, a gente tinha... Ela era minha cunhada. E eu conhecia a Ballroom, tudo que ela fazia, e eu não senti uma identificação. Eu, enquanto homem trans naquele momento, eu não senti uma identificação real. Tipo, ela me levou para um treino e tal, e eu falei, cara, não tem ninguém igual a mim aqui, mano. O que eu tô fazendo? O que eu vou fazer com um cara maquiado, com um shortinho curto? Eu vi uma realidade, tipo assim, periférica, mano, de algo assim, onde que se eu transicionei era para repetir a masculinidade que estava ao meu redor, sabe? Eu não tinha como ter essa jogada, essa sacada de falar, ok, a minha masculinidade é uma transmasculinidade. Ela é para além do que o corpo cis está querendo enquanto masculinidade, sabe? Exatamente. Tipo, eu entendia que por exemplo, o Marice é uma tecnologia para além da travesti, sabe? Tipo, é uma tecnologia, mano, de você estar de qualquer forma, sabe? E aí, fiquei em stand-by, deixei aquilo ali tudo de canto, assim. E em 2020 eu retorno e conheço a Ballroom de fato, assim. Vindo por um transmasculino, assim, o Aru, né, ele me apresentou, e me apresentou várias outras transmasculinidades. E aí eu vi que, tipo, mano, tipo, tudo que eu tava pensando era doideira, assim, é super real a minha vivência aqui. Tá acontecendo, é histórico, desde a construção da Ballroom existiam transmasculinidades. Então, se a gente for buscar, por exemplo, no documentário Tem Agressivos, né? Os Agressivos, olha o nome já, né?
que é um documentário sobre transmasculinidade em Nova York, dentro dessa época de construção também da Balu, onde a gente tem Legendary, a gente tem Icon, Cheio de Prada, a gente tem o Legendary Suave, enfim, várias transmasculinidades que estavam vivenciando aquele momento, lutavam fora da Balu para ser reconhecido, enquanto masculinidades lutavam dentro da Balu também para ter esse lugar reconhecido, para não ser passado enquanto boot, enquanto uma sapatão caminhoneira, sabe? Então, se a gente buscar esses registros, a gente tem a historicidade transmasculina, né? E aí eu volto para a inserção da cena de fato aqui na comunidade da Bauru em 2021, que eu falo, ok, eu vou viver o que eu tenho para viver aqui e vou me libertar de todas as amarras que eu tenho, de tudo que foi me colocado enquanto masculinidade, enquanto possibilidade para o meu corpo, enquanto transição, sabe? E vou adentrar isso aqui, vou vivenciar tudo que eu tenho para viver. E aí eu me descubro, né? Descubro que o meu corpo ele é muito além do que eu podia imaginar, o que um dia colocaram para o meu corpo naquele momento. E descubro a categoria Realness, que foi o lugar assim, onde eu pude adentrar de fato e desenvolver e sentir o que é a Balu, e sentir como que o meu corpo ele é visto dentro da Balu, como eu posso demonstrar o que até então era um lugar de silenciamento, até então era um lugar onde eu não podia existir, e dentro daquele baile eu poderia fazer acontecer e as pessoas estariam tipo, vibrando pelo meu corpo, sabe? E vivenciei tudo isso. E aí em 2021 eu entro, começo a caminhar, começo a treinar, começo a ter várias trocas, começo a ter essa intersecção de gênero, essa intersecção de vivências, e falo, caramba, precisa de mais pessoas como eu aqui na minha cena, onde eu estou vivendo. Não adianta eu ir para São Paulo, ver que, de fato, as três masculinidades lá estão, tipo, botando para quebrar, sabe? Estão acontecendo, estão se fazendo ser visíveis na marra, mesmo sendo uma comunidade que fala sobre corpos trans, vários corpos trans não querem que aquele corpo seja visto, por algo de construção social que a gente sabe até então. E falando, ok, se eu até então, há tempo atrás, eu não queria fazer parte da Balu, porque não tinha corpo como o meu ali, eu vou ter que ser aquele corpo, não sei, eu vou ter que ser aquele corpo que vai colocar a cara, que vai acontecer, e vão vir vários outros, porque assim como eu não tinha visto ninguém e não queria fazer parte daquilo, vários outros também estão pensando a mesma coisa, sabe, de que aquilo ali não é pra gente, do que aquilo ali eu não posso viver, do que as pessoas não vão me ler, enquanto, enfim, preocupações que são fúteis, porque na realidade todo mundo, quem é transfóbico, vai ser transfóbico e ponto, quem quer viver morto vai viver morto e ponto. A minha passabilidade é uma camuflagem que é super fina e é uma linha tênue, babado, assim. Então, a partir de 2021, eu começo a aparecer mais na cena, a caminhar, a convocar treinos, né, e fazer com que esses corpos também estejam aqui. E eu acredito também que se a gente for para pensar, e eu trago muito isso com as antigas também, de que eu acredito que também já tiveram outras masculinidades que já passaram, sabe? Só que é isso, a camuflagem ela acontece, o não reconhecimento daquele corpo enquanto uma masculinidade acontece, sabe? Então, vários outros corpos também passaram, eu boto muita fé nisso, mas passaram, sabe? As pessoas não quiseram ver aquele corpo de fato, não entenderam aquela realidade de fato. Então, a gente olha para um lado, olha para o outro e acha que não tem, mas tem, sabe? E hoje a gente tem uma organização, eu acredito que o tempo, ele é tudo também, sabe? Os processos, eles vão acontecendo. As Femiqueens, elas se organizaram, as Botiqueens se organizaram, as Lobos se organizaram, os transmachos estão se organizando também, sabe? Tudo leva tempo também. A gente tem hoje 40 graus de transmachos aqui no Rio de Janeiro, que até então, tipo, eram 3, 4, e hoje a gente tem 3, 10, 15, sabe? E é isso. E parabéns de caminhada também, sabe? Aonde estão as três masculinidades. E outros lugares, sabe? De produção, a gente tem fotografia, a gente tem DJ, né? A gente tem live,
por exemplo, né, aqui na cena do Rio de Janeiro. Enfim, a gente está ocupando vários outros lugares, a gente está se organizando para que isso aconteça, e eu acho que futuramente vai ser do caralho mesmo, sabe? Vai ter várias transmasculinidades para além, caminhando em vários lugares, fazendo várias outras coisas. A gente teve, por exemplo, uma call com o Legendary Suave e o Icon Cheio de Prada recentemente, porque a partir também de uma violência dentro da Balloon que aconteceu com a Típico, a gente percebeu que tinha que ter uma aliança internacional, por exemplo, sabe? Para além do que a gente estava entendendo sobre região, como que essas três masculinidades que viveram em uma época mais difícil ainda do que a gente está vivendo hoje, se organizaram, sabe? Para hoje estarem ocupando esses lugares que eles estão. Então, tipo assim, foi algo super importante e hoje existe uma internacional aliança transmasculina que tem vários transmásculos de vários lugares do mundo, sabe? Então, eu acho que é isso. Nós chegamos, mostramos, estamos nos organizando e vamos ser muito mais, sabe? Gente, eu acho que é isso. Eu acho que essa organização que você falou, eu acho que esse lance de se organizar, ele está surgindo realmente agora, depois de um tempo atrás, que a gente descobriu que realmente é a Balloon, porque é isso, né? Veio exportada assim como o Vogue, a gente nunca pode esquecer disso, a gente nunca pode desvalidar realmente a origem de como isso chegou aqui no Brasil. E é isso também. E eu acho que precisa se organizar mais, sabe? É o que eu falo assim com as cisgêneras, uma performance com as pessoas brancas, as pessoas pretas, porque é isso, mano. Eu, depois que eu transicionei na comunidade Balloon, eu me posicionei na frente e falei, eu vou brigar pela travestis, por esse momento travesti, por essa história travesti, porque isso já é difícil eu estar entendendo todas as minhas demandas do meu gênero e tudo mais, não é fácil, sabe? Então eu me dedico e é isso, mas é isso, eu tenho Mada que é cisgênero, eu tenho Mada que é branca, eu tenho pessoas que eu amo pra caralho, sabe? Que tipo assim, sou muito grata por eles, não são travestis, e eu acho que a Balloon ela precisa realmente, e é isso, eu falava muito pra você quando você chegou na cultura Balloon, né? Se organiza, mano, porque é pessoa trans, porém, é trans mais que não tem a realidade, se organiza, eu sou travesti, eu não vou ficar passando, sabe? Eu não vou ficar me forçando pra poder entender. E ele falava pra você qual é a história de Nova que foi apagada, a gente não ouve isso internacionalmente, a gente não ouve essas histórias, eu falava muito isso no início pra você. E estou pontuando aqui agora exatamente pra isso, né, mano? Façam sim, cresçam sim, enquanto homens performance, enquanto BuzzFeed, não sei o quê, enquanto Twitter, esse cara é quatro, sabe? Se organizem e esqueçam, né, que a travesti tem que ter, ficar passando pano, carinho, fazendo carinho, assim, a comunidade veio a comunidade veio sim agressivamente, contando a nossa história muito forte. Não é fácil a gente ficar ouvindo que a história veio de uma dificuldade, de uma maneira, de uma travesti, de uma insignificância. Isso parece ser um conto de fada, mas pra gente que sabe que poderia passar essa situação a qualquer momento, não é. A gente relembrar e sentir na pele uma coisa que poderia estar acontecendo com a gente. Então não é romântico, sabe? Então é isso, entendeu? Então quando a gente também tem esse lugar da euforia dentro da comunidade que fala sobre nossos corpos, as cisgêneras, das brancas e tudo mais, tem que entender que é isso, mano. Tem que resistir também dentro desse babado que a gente existe, infelizmente pra vocês. E é isso, façam o movimento de vocês de resistência, de apoio, de dar o ombro, de chorar entre vocês, porque é isso, mano. Organização por organização, não é o que é isso. Então, vou continuar com a organização, então, sem dúvidas, a resposta também é a organização, e eu sinto que as houses já são essa sabedoria. Dentro de uma comunidade que se debater, se ganhar uma da outra, a house ela dá essa oportunidade, só que são pessoas jovens, uma vez mais, normalmente cada uma com uma história de urgência, então não é para mês que vem, não é para 40 dias depois de tal, é para é muito novo, hoje à noite, sabe o que eu vou fazer? Então,
samba, e quando eu falei escola de samba, por quê? Aqui, enfim, não preciso explicar, né? Mas quando tinha carnaval, não só carnaval, porque tinha um ensaio, aí tinha um ensaio acontecia 8, 9 vezes a partir de março. Cada vez que acontecia um ensaio, tinha pessoas que faziam roupas, tinha pessoas que iam vender comida, tinha pessoas que eu via o dinheiro rodando na mão da minha mãe, no caso. Na mão da pessoa que fazia, enfim, todo o dinheiro dela no mundo. Cada vez que era movimentada alguma coisa por aquela comunidade que movimenta várias comunidades, assim como a Baú, que a gente já percebeu que tem interseção de dores. Então, o que faz a gente juntar são as dores de fato, né? Não é romântico. Só que eu sinto que ela é ciclo. A dor, ela vira glória, e a dor de novo, vira glória, ela vai, a gente vai, corre para chegar na volta, depois a gente tem uma realidade gloriosa, daí a gente, enfim, morre, na volta. É uma história de glória, só que como a gente, primeiro, não coloca em lugares, são informações. Então você tem informações para além do bom e do ruim. Você tem informações dessa dói na barriga, essa dói aqui, psicológica, essa dói aqui. Só que são setas. São setas que estão apontando para a gente como a gente pode, em comunidade. Então, é muito fácil falar isso, porque é muito romântico, muito bonito. Quando, enfim, está acontecendo um evento e tem 30 pessoas, uma cena de 300 pessoas potentes, pessoas que, enfim, todo mundo assistiu. O nome se deram na Play, inclusive, né? Um nome se deram, eu acho que toda vez que a gente entra na Globo, entra no babado e entender as demandas do capitalismo, qual o rumo que a gente vai fazer lá? Com quantas pessoas a gente vai chegar lá? Porque só eu sozinhas é óbvio que eles vão ganhar. Apropriada. Eu vou chegar com 15, como eu vou chegar com 15 e falar que não era concedido? Sabe? Da etiqueta, aquilo virou muitas falas viradas, né? Então, como que em comunidade, falando primeiro da comunidade Baú, falando primeiro das regiões, das intersecções de pessoas pretas, de pessoas transmasculinas, enfim, a gente não quer hierarquizar, mas já está hierarquizado. Então, existem estruturas que estão mais prejudicadas do que outras, consequentemente, a gente precisa adiantar algumas coisas com uma certa urgência para alguns corpos, para alguns gêneros específicos, então é urgente, um pouquinho mais do que para outros. Entender essa urgência, que também não é só gênero, não é só raça, ela é geográfica, né? Foi falada de Cuiabá, então ela também é geográfica, ela também tem etnia, que pouco foi falado, né, de pessoas originárias. Então, essa urgência, ela precisa acontecer. O grande constitutivo de dores, eu sinto que cada dor, por trás dela, tem uma comunidade. Então, quando você fala de pessoas pretas, tem 4, 5, 6, 10 outras comunidades no seu bairro que falam a mesma coisa. Quando você fala de pessoas trans, tem no mínimo 3, 4 organizações para pessoas trans ou LGBTs, movendo esses trabalhos, movendo comida, movendo. Enfim, a Baú é muito linda, mas a gente não tem um cafezinho no nosso bairro. É sério, gente, parece que é besteira. Parece que é besteira, mas não tem um lugar de convivência. A gente se encontra com música no ouvido, ou na rua, sem espaço de conversa, ou na rua para competir. Não tem espaço para cafezinho. Você senta lá com aquela da pioneira e escuta ela, troca ideia. A gente não tem, você compete com ela, ajuda ela, fala dela, e a gente tem espaço com pessoas jovens, cheias de opinião, com hormônio na cabeça. É muito. Ou seja, a House, ela é a oportunidade de criar espaço de convivência. Eu sinto que essa é a sabedoria que a gente talvez não tenha falado. Mas toda vez que a gente está em House, a gente talvez tem espaço na praia, tem espaço na casa de alguém, tem espaço, a oportunidade de juntar com 7 pessoas com a mesma direção e entender quais são os talentos que vocês têm. Só que a gente não atravessa a fronteira criada pelo branco. Sabe, quando eu falo branco, não tem a pele. Inclusive, a gente sempre vai falar de questões urgentes, mas eu acho que elas são quase um holograma para a nossa comunidade. Enfim, quando há um problema muito grande de racismo, de uma comunidade que precisa de um identifico, que não dá mais para a gente, enfim, ficar voltando nessas questões, a gente precisa pontuar para quem fazer assim, ó, sim, Catiri, é isso mesmo, para a gente continuar sobre isso e seguir daqui. Eu não vou explicar racismo, a transfobia, a gente pontua, e todo caso que acontece com o atípico tem que virar um bafo do tamanho do mundo, porque todo mundo entendeu que está errado. Não é um negócio de opinião, é isso, ponto.
Ou seja, daqui para frente a gente parte. Agora entendendo as fronteiras que existem entre houses, gente que não vai em volta da outra, porque a house, a gente não se entendeu em comunidade. Antes além. Isso, lembra, eu acho que são hologramas. No final, raça, house, nome, são só hologramas que a gente bota uma fé, acreditando que é o futuro, que o futuro existe, mas o futuro também não é real. É agora real, sabe? A gente está vendo aqui. Tudo isso são hologramas para a gente ter um impulso de viver a vida. O nosso ego precisa disso para continuar acreditando nas coisas. Então, entendendo que existe competição, mas a cooperação ela precisa estar coladíssima. E a gente não tem um espaço de ciranda, um espaço de capoeira, um espaço onde ninguém ganha e ninguém perde, onde não tem isso. Que a vida é isso, no final das contas. Mas ela não é só isso. O sistema capitalista coloca só isso, o prédio, essa lógica, a comparação, e a gente acredita demais em tudo isso. Então eu percebo que a comunidade pode sim, enfim, eu não preciso falar urgência, a gente está aqui depois dessa presença, né? É sério, de entender como tratar com carinho, de como tratar com amor, de como reduzir o julgamento, deixar ele mais leve, de como entender que, enfim, é complexo falar que a gente tem que ir com a próxima mana falou de questão de grana, questão de comida, mas ao mesmo tempo falando que você aqui uma comunidade de pessoas que entendem os nossos corpos, que conseguem ajudar com comida. Certamente tem a mesma organização, essa organização está mais tempo, porque não foi do nada que veio comida, certamente isso tem anos, e já tem uma ligação com outros lugares. A Baú, a gente acaba, de alguma forma, valorizando muito o que é artístico, né? Porque isso dá acesso a uma, a duas, a dois, né? Então a gente entra de dois, almejando o rooftop, não, o terraço, né? A cobertura que é o lugar de acesso de grana. E a gente, enfim, aparece todo momento, tudo que é grande, tudo que é, enfim, a gente fica nesse mundo que empurra a gente a olhar para cima, a acreditar que esse lugar é melhor, não roda, a estrutura da cidade faz a gente olhar para cima e acreditar que esse lugar de fato é o lugar, a Bom é criada nessa estrutura ali em Nova York, com essa visão, não romântica, é uma sabedoria de como a gente acessar o workshop, que ele está lá, a Globo está lá, com quem, com quantas, em qual, e qual é o holograma, né? Dizendo que existem fronteiras. Não tem tanto, mas enfim. A gente tem fronteiras. Eu descobri recentemente, viajando o mundo, que do lado de Roraima, no caso, a Guiana Francesa é dividida por um rio. As pessoas do lado de lá do rio são feitas assim como a gente. Elas falam outra língua, então elas não se reconhecem contra as nossas. Só que dividir um rio, eu juro, é um rio. Só que elas falam outra língua. Consequentemente, a gente não se reconhece contra a irmandade. Essa fronteira não é real. Não é real. Daí a gente olha para o mapa, não tem informação de Cuiabá, de Riuana, de Roraima, então a gente não se reconhece. A estrutura, se a gente olhar para cima, a gente compete, se já sem esse cafezinho, o cafezinho é só um exemplo de algo para a gente conseguir se andar sem pegar, sem perder, para a gente trocar, sem, enfim, uma hierarquia compreendida num lugar natural. Né? Eu compreendo que a sua história fala tudo isso, então eu reconheço essa história, tem essa história e a gente troca nesse lugar. Eu acho que esse lugar de competência, sem dúvidas, que a house já é, e ao mesmo tempo pode aprender que essa fronteira de house para house não é real. Não é real. A fronteira de ball, quem está organizando a ball, também não é real. É ela que está organizando a ball. Porque a gente entende que esse movimento, claro, isso eu falei para ela, isso agrega uma pedra, esse monte de pedraria, ela agrega uma pedrinha mais. Vai ficar mais brilhosa porque ela está à frente do movimento. Só que isso é um movimento geral. Todo mundo presencia, todo mundo quer dinheiro, todo mundo, enfim, todo mundo vive, sente a vida possível, né? E se a gente conseguir fazer isso sem essas fronteiras, e se você, que tem inferiores semelhantes, muita gente aqui, conseguir se interseccionar para além da vitória da derrota, porque a gente só, semanalmente, na quantidade de bolas, a gente acaba muito tempo de pensar em outras coisas a não ser a vitória da derrota, na bola, na semana, na grana, enfim, acaba rodando em conta disso. E da precariedade, porque a gente não tem tempo de se organizar, enfim, fora dessa loja de fronteiras que não são reais. Percebi que o
em qualquer lugar do mundo. Esperando a hora certa, baratinha assim de comprar, ou B, organizacionalmente, entender que a Bauru, teve uma fala que eu queria falar, teve uma fala que eu queria falar. Lembra que vocês falaram? Não é pouco e pronto, mas eu senti que a demanda acontece aqui, a demanda acontece aqui, acontece lá, porque é necessário que o tradicionalismo se perpetue, porque senão a gente esquece. Mas as demandas são as mesmas porque é feito de forma igual, semelhante e envelhecida para que isso não mude. Consequentemente, todas as demandas que sempre estiveram, elas vão seguir. Elas vão seguir iguais. Porque, bom, se construiu um meio do capitalismo, entendendo como 2, 3 consegue se salvar. São os problemas sempre estiveram lá, não é romântico. E se a gente ingesta e não entende do lado, tá bom? Quem costura, quem caminha, quem faz tudo não importa. Porque é o Williams, que estava falando pra gente, que a categoria que você caminha agora, no final das contas, já era uma vida. Essa já era uma vida. Daí você descobre como você é um pouco mais brilhante. Sabe? Como você é lá, você ali. O que está hoje era seu, né? O que já era a sua realidade. Por isso que o Williams vai ensinar isso. O Williams vai ensinar, enfim, com todas as dores, com todos os julgamentos, mas o que não dói. A gente está encontrando, então, uma forma de se organizar, entendendo que a dor vira glória. Então não foque na dor em ponto final, ela vira glória, não pare nela. Entendendo que as fronteiras não são reais, o mundo para a gente enxergar as coisas de cima, olhando para cima, as coisas não são reais, a hierarquia, ela é roda. Você compreende a história de quem está tocando berimbau, no caso maior, porque aquela pessoa tem uma história diferente. Você entende que você não olha no olho do santo, porque enfim, ele tem outras histórias, não tem a ver com essa percepção de menos e mais. Então são outras percepções. E juntando uma forma de a gente conseguir se organizar com os nossos talentos, que os nossos eventos, obviamente, girem grana. Eu acho que esse formato desse festival já é aula. Com as cenas talento construindo mais. Aula. E ao mesmo tempo, quando não rola grana, porque quando não rola grana, não as pessoas não vão. Mas o que muda é só o tamanho do investimento. Não percam, não se percam. Não se percam. É só o tamanho do investimento, do espaço e da sua entrega, né? Enfim, a bola entrega sempre, mas às vezes não dá para investir, como você não vai ganhar. Então você entrega bonito e quando você vai ganhar, você vai ter um pouquinho mais que a bola ensina isso. E a vida no final é isso, né? Por exemplo, amanhã eu ensino sem investir. A gente continua lá. Amanhã a gente vai fazer uma mainstream sem tanto investimento. Mas não é por isso que é algo menor, porque o propósito dessa mainstream é um propósito muito grande. Em nome da Dani, em nome da Gilberto Baronesa. Então, amanhã é uma mainstream organizada por nós, sem tanto investimento, mas não muda a carga da profundidade do propósito. Sim. Boa noite, Ana Voz. Gente, olha só, quem aqui ia falar da Ilane, né? Mas quem? Tá, mas é isso, né? A gente vai ter que contar essas perguntas de onde já acharam o cancelamento, não, tá de boa, tá autorizado? Grava aqui que tá autorizando. Vocês querem falar coisas muito importantes? Então é isso, amiga. Rapidinho que a gente fica lá. Muito pontual. Vai. Anotações aqui, Luísa na voz. Fiz duas anotações aqui em relação à fala dos colegas. Pensando muito no momento que eu tive o privilégio de ter sido selecionada para a mentoria do projeto Natura Musical 2020. E eu tive aulas com a Monique Evelyn, que eu não sei se vocês conhecem, mas talvez seja até hoje a única pessoa negra que apresentou o Globo Repórter, pessoa retinta, e ela falava pra gente constantemente nesses encontros que ali ela era a única pessoa negra no set, e ela estava na frente da câmera, por um motivo, né? Isso é um rombo. Quando a gente pensa no audiovisual, no cinema, desde o primeiro audiovisual a gente já tem transfake e blackface. São pessoas cis vestidas de pessoas trans, pessoas brancas interpretando pessoas negras, de maneira estereotipada, racista e transfóbica, justamente para ensinar as pessoas como reagir a gente, né, para doutriná-las. Então, Monique ela fala muito de como pegar essas
a gente aprendeu a usar elas a nosso favor, né? Então, é doloroso ser pioneiro. Eu sou a primeira travesti a lançar músicas no Mato Grosso, estatisticamente, e é horrível, não é legal, não é bom. Enfim, eu acredito que a gente tem que, nós, poucas pessoas que ainda temos algum pouco privilégio de ter acesso à escola, alguma formação, que a gente possa ser aquele corpo, como disse o nosso Divo, e olhar os nossos ancestrais sobre como eles fizeram para que hoje a gente tenha uma vida um pouco menos pior do que as travestis, as pessoas negras, indígenas que vieram antes, né? Essas pessoas foram tendo que invadir esses sistemas e fazendo por nós mesmos. Então, fazer o corre de fundar uma ONG, sabe? Uma ONG, a gente pode ter uma casa com móveis, com comida, com tudo. Enfim, a gente tem várias possibilidades. Estando aqui do seu lado, dessa gata originária também, me faz pensar em Majur, que de Rondonópolis se tornou a primeira cacica travesti da história do Brasil. E se Majur não tivesse insistido em estar ali, sendo, porque antes de se tornar cacica, ela era comunicadora oficial da etnia dela. Então, se ela não tivesse insistido em lutar contra toda a transfobia dos brancos, até se tornar hoje cacica, ela não teria se tornado e a gente não estaria aqui. Então, é isso. É isso, gente. A gente estendeu um pouquinho o horário, mas eu queria terminar isso com 3 reflexões, né? Primeiro é sobre houses, como eu estava falando, né? Eu acho que isso tudo que eu falei da emergência social e da origem da Baum também é uma coisa que antes de surgir a house também precisam ser entendidas para realmente a house não ser esse lugar de estar montando também uma elite, um lugar elitista, criando-se uma família dentro de uma comunidade Baum e também pensando também qual é a lógica de uma pessoa cisgênera, muitas das vezes, ou branca, acharem que pode ser má dentro de uma casa, sendo que se isso vem de uma origem travesti, para uma travesti ela se responsabilizar em criar uma casa, de ser uma liderança tomada de uma casa, o quanto isso é difícil também. Antes de você, por mais que você tenha isso no seu sonho, no seu desejo e tudo mais, mas qual é a possibilidade de você querer criar isso e como a gente não dá a olhos quando uma house surge naturalmente, como se não fosse nada, como se não fosse nenhuma luta. Isso vem das pessoas cisgêneras e das pessoas brancas, que são um ponto muito importante. Tudo bem, assim, é isso, gente. Quando a gente sempre vai pontuar a raça, mas quem já está, quem já é importante, quem, enfim, whatever, não recebam essas falas que a gente fala. E eu acho que é isso, não se percam, como a Puma falou, né? A comunidade ainda é esse espaço que a gente está tentando ser aqui enquanto comunidade, a gente lutar contra o sistema. Então não se percam pelo capitalismo, sabe? E quando você é uma potência preta, você é única também, a Baum ela te traz esse lugar de você se fortalecer. Então se você é o único corpo preto numa produção e você sente que é um assalto, arruma estratégia para fazer isso, sabe? Porque, por exemplo, eu participei de um clipe que eu topei, fechei tudo, etc. Depois eu quis saber, perguntei quem era a pessoa preta da equipe, não tinha ninguém, então falei que eu ia fazer, visualmente, e é isso, ganhei 300 mil vezes mais do que eu ganharia. E eu acho que a Baum ela fala sobre isso, de a gente não desistir de lutar pela verdadeira causa, porque assim a gente vai se beneficiar mais do que a gente achar que a gente está abafando por causa de uma oportunidade que eles estão dando pra gente velada. Porque às vezes a oportunidade chega pra gente de uma forma muito velada, né? Chega pra gente de uma forma como se fosse esmola. Olha o que eu estou te dando uma oportunidade de trabalhar com isso, etc, etc. E entendendo toda a sua precariedade e sabendo que aquilo ali vai encher o seu copo d'água ao ponto de você falar, não, então assim, não se percam e não deixem essa água atingir pessoas ao seu redor para se afogar também, sabe? Tentem resgatar essas pessoas através desse copo que é preenchido pela sociedade. E é isso, vamos encerrar aqui a mesa por hoje. Né? Muito obrigado a todo mundo que participou desse